Boa tarde, eu me chamo João Marcos Vale Caetano, eu sou aluno de bacharelado em Ciências Biológicas da Unirio e eu venho apresentar aqui o trabalho que foi desenvolvido em colaboração com Carla Medeiros Soledade dos Santos, João Marcelo Paes de Rezende e minha orientadora Luísa Corral Martins de Oliveira Ponciano. O nome desses trabalhos é Diversidade taxonômica dos macrofósseis da Formação Pimenteira, Devoniano, Bacia do Parnaíba, em coleções paleontológicas como estratégias de geoconservação. Apenas a fim de contextualizar, a Formação Pimenteira é uma unidade litoestratigráfica pertencente a uma bacia sedimentar do Nordeste brasileiro denominada Bacia do Parnaíba. Esta que, por sua vez, abrange uma área de aproximadamente 600 mil km², cobrindo parte dos estados de Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Ceará. Entretanto, essa área da Bacia do Parnaíba originalmente era muito maior, e boa parte das evidências dessa maior extensão veio a ser erodida durante o processo de fragmentação do bloco afro-sul-americano, durante a ruptura do supercontinente Gondwana no final do Jurássico e início do Cretáceo. Todavia, a existência dessa maior extensão ainda pode ser encontrada ao se avaliar a grande semelhança das rochas de outras bacias do Nordeste, como a de Sergipe e Alagoas, Recôncavo, Araripe, Itucano e Jatobá, além de também de rochas de bacias do noroeste africano. Essa semelhança é principalmente com base em características estratigráficas, sedimentológicas e de paleocorrentes. Uma classificação estratigráfica tradicional é a de Vaz e colaboradores de 2007, que considera que a bacia do Parnaíba possui sedimentos que vão desde o Siluriano até o Cretáceo, sendo a maior parte deles do Paleozoico. Porém, obviamente, de importância para nós é o grupo Canindé, que possui, em sua maior parte, os sedimentos devonianos dessa bacia. O membro passagem é tradicionalmente considerado uma unidade da formação cabeças, uma formação diferente da formação pimenteira. Entretanto, aqui nós utilizamos a classificação estratigráfica de Ponciano 2013, que considera que o membro passagem, na verdade, é um constituinte da formação pimenteira, que por sua vez seria composta por dois membros, o membro picus e o membro passagem. Uma problemática da formação pimenteira é que, embora os seus afloramentos fossilíferos sejam conhecidos desde a década de 40 a 80 anos, muitos poucos estudos foram efetuados em relação aos seus fósseis, e muito dessa negligência pode ser explicada pelo fato dos seus fósseis não apresentarem nenhuma preservação excepcional. No entanto, descobertas mais recentes, como aquele que é, até o momento, o primeiro e único registro de placodermo no Brasil, têm demonstrado o grande potencial científico que a formação pimenteira e a bacia do Parnaíba como um todo apresentam. Esse potencial que até o momento é inexplorado. Outro problema inerente à formação pimenteira é que, devido à falta de conscientização sobre a importância científica da região, muitos afloramentos científicos estão sendo destruídos para dar lugar à construção de casas e outras obras. Um exemplo desse se dá por essa imagem, que correspondia a um afloramento fossilífero de grande potencial científico e histórico, que atualmente ele está completamente inacessível, pois existem várias casas construídas sobre ele. Considerando todos os problemas citados e que existe grande quantidade de material referente à formação pimenteira que jamais foi estudado, ou se foi estudado, foi muito pouco estudado, e que está depositado em diversas instituições brasileiras ao redor do país, esse estudo, portanto, objetivou fazer um levantamento taxonômico a partir dos espécimes referentes à formação pimenteira que se encontram salvaguardados em coleções científicas, a fim de expandir o nosso conhecimento científico a respeito dessa unidade litoestratigráfica que está correndo sérios riscos de ter a sua informação, ao menos in situ, completamente perdida, né? E também como forma de ressaltar a importância patrimonial e a importância na conservação dessas coleções ex situ e como elas podem nos trazer informações importantíssimas que estão sendo perdidas em sua forma in situ. A compilação de dados para o desenvolvimento dessa pesquisa foi feita tanto a partir de dados obtidos na literatura, quanto com base na consulta de livros de tombo das coleções estudadas. De 2014 para cá, os autores do presente estudo se dedicaram a visitar
presencialmente algumas coleções. São elas a coleção de fósseis paleozoicos da Unirio, tanto associada ao Laboratório de Estudos de Comunidades Paleozoicas, o LECP, quanto ao LabTAFO, as coleções do Museu Nacional, do Instituto de Geociências da UFRJ e do Museu de Ciências da Terra. Aqui é importante salientar que os dados coletados do Museu Nacional foram até 2017. Logo, temos aqui dados pretéritos ao incidente de incêndio que ocorreu na instituição. A partir do uso exclusivo da literatura, também foram obtidos dados a partir das seguintes instituições: o Laboratório de Paleobiologia da Universidade Federal de Tocantins, o Museu de Geociências da Universidade de Brasília, o Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco e do Museu Paraense Emílio Guild. As instituições estrangeiras do Cincinnati Museum Center e do American Museum of Natural History também foram visitadas presencialmente pela orientadora Luísa Ponciano, assim como dados da literatura referentes a essas instituições também foram agregados. É importante ressaltar que quando estamos falando de invertebrados fósseis, comumente a abundância e a diversidade é muito superior aos números de tombo, porque muitas vezes um mesmo número de tombo referido a uma determinada rocha pode conter diversos indivíduos de uma ou mais espécies. Por fim, os dados compilados para esse trabalho, eles se referem a fósseis que foram coletados em 24 afloramentos que se encontram ao longo do estado do Piauí, mas também nos entornos da cidade de Palmas, no Tocantins. Como resultado, encontramos um total de 1.637 números de tombos, sendo 989 deles para o membro Picos e 653 para o membro Passagem. Nisso também encontramos um total de 87 táxons, 67 deles para o membro Picos e 39 deles para o membro Passagem. Como previsto, o número de espécimes era superior ao número de tombos, sendo um total de 1.883 espécimes contra 1.637 números de tombo. Desses 1.883 espécimes, 1.051 são para o membro Picos e 832 para o membro Passagem. Desse total de espécimes, 585 correspondem a um braquiópode, sendo 149 deles para o membro Picos e 436 para o membro Passagem. 5 espécimes de conularídeos, sendo 4 para o membro Picos e 1 para o membro Passagem. 207 espécimes de bivalvia, 26 deles para o membro Picos e 181 para o membro Passagem. Em relação aos gastrópodes, eram 191 espécimes, 152 para o membro Picos e 39 para o membro Passagem. Dentre os tentaculitídeos, eram 39 espécimes, sendo 5 para o membro Picos e 34 para o membro Passagem. Dentre os trilobitas, 120 espécimes, 62 deles para o membro Picos e 63 deles para o membro Passagem. Entre os crinoides, 111 espécimes, 76 para o membro Picos, 35 para o membro Passagem. Dentre os peixes, 29 espécimes, todos eles para o membro Picos, sem nenhuma ocorrência até o momento registrado para o membro Passagem. Os vegetais compuseram 142 espécimes, 138 para o membro Picos, 4 para o membro Passagem. E os icnofósseis, 437 espécimes, 427 deles para o membro Picos e apenas 10 para o membro Passagem. Ao se avaliar os espécimes das coleções, foi possível corroborar muitas ideias já apontadas na literatura, como que existiria uma maior abundância de braquiópodes e icnofósseis, principalmente no membro Picos, que alguns gêneros apontados para os braquiópodes com dúvida, a partir do acesso às coleções, foi possível confirmar a existência desses gêneros, e muitos deles compartilhados com outras bacias paleozoicas brasileiras, o que também corroboraria uma visão apontada na literatura de que a bacia do Parnaíba teria tido conexões paleobiogeográficas com outras bacias. É também muito interessante notar que os gastrópodes, embora até muito recentemente não terem sido estudados, tanto na literatura quanto nas coleções, a gente observa uma quantidade bem alta de espécimes e uma quantidade bem alta também de espécies identificadas para esse grupo. É impressionante notar também o quão diverso é o grupo dos crinoides, que nem são tão abundantes, mas que compõem cerca de 14 espécies para a formação prima-inteira, embora muitas delas ainda não tenham sido devidamente nomeadas. Notável também é o grande potencial que a formação prima-inteira está demonstrando em relação aos peixes, que só começaram a ser
estudados muito recentemente, entregaram a primeira ocorrência de placodermos no Brasil e até o momento não há nenhum registro apontado para o membro passagem, embora esse membro tenha grande potencial também de nos prover informações sobre os paleovertebrados. Uma coisa muito interessante também que foi descoberta a partir do desenvolvimento desse estudo foi referente aos conularídeos e os tentaculitídeos, cuja presença na formação pimenteira está muito subestimada na literatura, uma vez que a partir das visitas a gente observou que eles têm maior representatividade. Isso provavelmente está associado ao processo de tombamento, em que rochas que apresentam mais de um espécime geralmente são tombados em referência àqueles espécimes que ou são mais numerosos ou então são melhores preservados. Essas descobertas e corroborações que foram feitas após a visita das coleções só demonstram o grande potencial na conservação que essas coleções apresentam, pois, principalmente no caso, por exemplo, do Museu Nacional, após a questão do incêndio, e que possivelmente boa parte da coleção veio a ser perdida, embora o status dela ainda seja desconhecido, os dados aqui registrados falam muito sobre como que eram as coleções nessas instituições, incluindo o Museu Nacional. E a partir dos dados e a partir das interpretações ao ter acesso às coleções, é possível gerar dados novos e corroborar dados antigos. E ressalta mais uma vez como os dados da literatura podem estar enviesados e por que é importante ter acesso a essas coleções para tentar reduzir alguns vieses aqui apontados.